E as dúvidas jurídicas não param de chegar. E esse assunto é com ela, doutora Maria Isabel de Mello, a nossa Bebel. E nós estamos de volta com ela, doutora Maria Isabel de Mello, a nossa querida Bebel. Que bom, Bebel, te receber de novo, sempre tão prazeroso. Obrigada, gente. É muito bom sempre estar aqui, sempre poder estar contribuindo com vocês. E sem preço, né? Esclarecimentos, assim, não tem como pagar profissionais que estão, assim, dispostos, gente, a contribuir com você, com a sociedade, esclarecer. Isso é de um... É altruísta, Bebel. Obrigada mesmo por estar disposta aí a estar aqui, né, respondendo. Você tem uma vida tão corrida. Eu te agradeço imensamente. Eu só quero dizer que o que eu puder fazer pelo próximo, eu vou fazer. Isso é coisa de família, de coração, de sua mãe, que são todos assim, isso é muito bom. A minha mãe realmente é um exemplo de mulher, e isso é indiscutível, e ela sempre disse isso para nós. A gente tem que estar sempre prontos para ajudar o próximo. E se essa é uma forma de ajudar, por que não, né? E por que não? Não é? Que então, bacana. Se Deus me deu saúde, condições e sabedoria para estar aqui, assim eu estarei. Coisa boa, e é nós que ganhamos com isso, né? Bebel, primeira pergunta aqui da Valdelina, do Crimeia Leste. Meu namorado e eu casamos. Depois de um ano, divorciamos por besteira. Acontece que arrependemos, pois gostamos um do outro e queremos nos casar novamente. E agora, como devemos agir? Precisamos casar de novo? Minha família não quer aceitar o casamento de novo, nem na igreja, nem no cartório. Olha, é muito triste perceber que a sua família não aceita, mas quem tem que aceitar é você. Então, se é da sua vontade estar com ele, você vai ter que casar de novo. Ah, era essa a dúvida dela, né? Você vai ter que casar novamente, mas veja isso como positivo, não é? É um recomeço, é uma vida nova. O divórcio põe fim ao casamento. Diferentemente da separação que nós falamos aí nos programas anteriores, que existia na nossa legislação, a separação não punha fim ao casamento, o divórcio põe fim ao casamento. Então, se vocês formalizaram o divórcio, você vai ter que fazer o processo do casamento novamente. Como é esse processo? Ir ao cartório, levar o rol de documentos que é exigido lá pelo cartório, fazer a cerimônia do casamento para que você tenha esse casamento validado novamente. Mas é necessário que você realmente se case. Não tem como retroagir o divórcio, né? Não tem como. Mesmo sendo com o mesmo homem, Valdelina, infelizmente, ou felizmente, né, felizmente. Felizmente, tem que contrair de novo o casamento, isso, né? Edivaldo, do Setor Sul, um abraço para vocês aí do Setor Sul. Tenho 3 filhos e um para nascer. Separei há 6 meses. Recebi uma intimação em um processo que fala de direito do nascituro. O que é nascituro? Nascituro é exatamente aquele que está ainda sendo gerado. Então, quando eu estou grávida, eu tenho aqui dentro um nascituro, aquele que vai nascer. Mas a nossa legislação já resguardou o direito desse que está em vias de nascer, que é o nascituro. Então, se eu estou grávida, eu já posso pedir, por exemplo, os alimentos gravídicos. Para que servem os alimentos gravídicos? Para que a mãe possa ter uma boa gestação, para que ela tenha um acompanhamento médico adequado, para que ela tenha uma alimentação adequada, para que a criança nasça com saúde. Porque muitas mães, elas são deixadas e não conseguem nem mesmo a medicação necessária, porque é importante que a mãe tome vitaminas, que faça o pré-natal adequadamente. Então, ela precisa desse amparo, né, às vezes financeiro. E como se faz isso? Através dos alimentos gravídicos, que são direcionados para o nascituro, para o bebê, para aquele feto que ainda está sendo gerado. Então, provavelmente, Bebel, se está para nascer, eles estão separados, com certeza algum pedido em relação ao bebê, exatamente, né? É para o bebê. O nascituro tem até mesmo direito sucessório.
Se ele, não estou desejando isso, se ele vier a falecer, esse bebê que está sendo gerado ainda, o nascituro, teria direitos até mesmo A herança. à herança. Ah, ok. Então, o nascituro hoje já tem vários direitos resguardados. Mas é bom falar com ela, né, gente? Ela sabe muito, esclarece com tanta leveza, é muito bom. A Paula de Campinas. Quem vive em união estável há mais de 20 anos tem direito à herança? Sim, e é interessante, achei essa pergunta ótima, porque nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal recentemente, desse ano, a gente fala desse ano, para nós é recente no direito, né? E que ele igualou para questões sucessórias, para questões de herança, ele igualou o companheiro com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Então, antigamente, até antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, nós tínhamos diferença. Os companheiros tinham direitos de herança, mas não eram iguais os direitos dos cônjuges, maridos e esposas. Era diferente. Agora não. Agora equiparou. Então, se existir aí a abertura de uma sucessão, o início de um processo de herança, de inventário, a gente vai ter os companheiros no mesmo patamar que os cônjuges, na mesma ordem de sucessão dos cônjuges. Nossa, bacana esclarecer isso, né, Bebel? Porque às vezes, como é uma... Foi uma evolução importante. E datada desse ano, né? Isso. Bebel, mas o questionamento dele aqui... Quem vive em união estável há mais de 20 anos, você tem direito à herança. Então, não é necessário ter que esperar X anos para ser reconhecido esse direito. Não, essa pergunta, Belinha, que você faz é interessante, porque a gente pergunta assim, quanto tempo eu preciso ter para ser reconhecido uma união estável? Eu não tenho isso mais na lei. Nós tínhamos uma lei antiga da década de 90, que falava no prazo de 5 anos. Isso não existe mais. Ah, ótimo, então, se eu tenho união, o que eu preciso para reconhecer a união estável? O que a gente falou nos programas anteriores. Relação pública, notória, aí tem uma parte da lei que fala assim, duradoura. O que é duradouro? Fica a critério do juiz analisar. Se foi duradouro o suficiente para reconhecer essa união estável. Aí entra o poder discricionário do juiz, né? Exatamente. Então, fica a critério do juiz a análise da história, dos fatos, para ele dizer, não, aqui nós temos uma união estável, aqui, então eu tenho que reconhecer os direitos do companheiro ou da companheira. Mas não necessariamente 20 anos, não necessariamente 5 anos. Fica a critério do juiz. Fica a critério do juiz, né? Meu nome é Aracélia e moro no Garavelo. Um abraço, Aracélia, a todo o pessoal aí do Garavelo. Sou casada e no meu nome consta o sobrenome do meu esposo. Se divorciar, voltarei a ter o nome de solteira por lei e é obrigatório abrir mão do sobrenome do meu esposo? Queria continuar com o sobrenome dele. Posso? Doutora Bebel, então. Essa questão do sobrenome, é interessante a gente falar que não é obrigado a mulher a receber o nome do marido, isso, né, não existe mais essa obrigatoriedade. Os homens hoje podem adotar o nome da esposa, então, ou os dois podem adotar. Eu já tive situações em que a esposa acrescentou do marido e o marido acrescentou da esposa. Ô, gente, eu posso ser assim, mas eu acho tão lindo essas coisas, eu acho bonito. Só dá trabalho depois para alterar a documentação, né? Mas é uma troca, né? É uma troca de amor mesmo. A dificuldade realmente é com a documentação. E às vezes esse nome passa a fazer parte da vida da pessoa. Por exemplo, se o meu Melo fosse do meu cônjuge, eu já sou conhecida profissionalmente, né, na sociedade como Maria Isabel Melo. E se eu me divorciasse, se fosse o caso, ó, que é só a efeito exemplificativo, e esse nome já faz parte da minha assinatura, então eu poderia pedir em juízo que eu continuasse assinando o nome de casada. Então não é obrigatório alterar o nome. A dificuldade às vezes que a gente enfrenta é que a mulher às vezes, que é a grande maioria, que altera o nome, ela fala assim, não, eu quero manter, porque já tem muitos anos que eu assino esse sobrenome e eu gostaria de manter.
Mas às vezes o homem se posiciona dizendo que não, que ele quer que retire o nome. E prevalece aí o quê? Prevalece ali a vontade. Ele só vai ter esse direito, a vontade da mulher, porque aí ela já vai ter esse nome inserido já e ela consegue demonstrar facilmente. Mesmo que ele não queira, ela pode manter. Okay. A não ser que ela tenha sido a culpada pelo fim do casamento. É tão interessante que as pessoas falam assim, não tem mais que se falar em culpa no casamento ou não, no divórcio. A gente não precisa falar em culpa. Em breves momentos mínimos, a gente precisa falar em culpa e esse é um deles. Então, se a pessoa quer manter o nome de casada, mas foi a culpada, ela pode perder esse direito. Interessantíssimo, né? O direito com as suas façanhas aí. Última pergunta. Não gostaria de me identificar, mas queria muito que me respondessem. Tenho um filho e o pai dele é casado com outra mulher. O nosso filho é prova suficiente de que temos união estável e posso buscar meus direitos para o filho e para mim? Olha, o filho não é o suficiente. O que a gente chama, esse tipo de relação não é de união estável, a gente chama de relação concubinária, a concubina, ainda se carrega esse nome. Então, todo aquele que é impedido de se casar também é impedido de constituir união estável. Então, para o filho, totalmente tranquilo. Filho, independente da sua origem, ele fica resguardado. Sempre. Seja filho por casamento, por união estável, por adoção, por concubinato, filho, é resguardado. Agora, a concubina, ela tem conseguido adquirir direitos ao longo da nossa história. Hoje, a concubina tem alcançado muitos direitos. O que são esses muitos direitos? Direitos previdenciários em caso de falecimento, direitos de divisão patrimonial, quando fica comprovada que ela participou ali para a construção daquele patrimônio. E, às vezes, até mesmo divisão em relação à pensão alimentícia. Sim. Vai ficar muito... essa é uma área muito delicada, porque a lei ainda não se... ou as decisões ainda não se posicionaram muito bem. Não é pacífico ainda, Não é pacífico ainda. A concubina ainda está alcançando esses direitos. Certa vez, os alunos ficam indignados com isso. E falam assim, professora, mas como? A amante, a concubina? Calma, é um ser humano que merece todos os direitos como qualquer outro. E ainda digo mais, o princípio da dignidade humana, ele faz parte da Constituição Federal e o Estado tem por obrigação resguardar a todos e não cabe a nós julgarmos. Então, a gente tem que buscar que todos sejam amparados. E se essa mulher e essa criança precisa do amparo, o Estado vai alcançá-la. Nossa, mas que aula, hein, gente? Professora, escritora, não podia ser diferente. E a gente hoje termina por aqui, com vontade, né, de ouvir mais a doutora Bebel, e por isso estaremos de novo nos próximos programas com ela, tirando as nossas dúvidas. Mais uma vez, minha querida, obrigadíssima. Obrigada sempre. E com certeza estaremos aqui no próximo. Até lá, e nós continuamos com o programa Belíssima.